Salve, salve, jovens! Está começando mais um Confronto da História depois de 15 dias. Estamos aqui como combinado. Aqui quem fala é Lucas Moreno. E hoje a gente veio falar de genocídio, né? Será que estamos vivendo um ou não? Vamos ver ao longo da história aí de alguns casos que aconteceram. Tentar entender também o que é o genocídio em específico, né? Porque nesse mundo de redes sociais é bem fácil das palavras se banalizarem de certa maneira, né? Então a gente vai ter um debatezinho aí legal, interessante sobre isso. E eu tô acompanhado dos 4 escudeiros aqui. 4 não, 3 escudeiros, 4 é comigo, né? Um saiu do freezer, né? Ele tá dando risadinha. É que vocês vão ver. Mas ele tá dando risadinha aqui, ó. Safado. Salve, salve, camaradas! Tô de volta na área aí. Marco Aurélio aqui de Sorocaba. Tuva, né? O Vili, agora que passou o episódio do Serial Killers, eu já posso falar de novo. E é isso aí, vamos com tudo aí, debater esse assunto que tá tão em pauta nesses últimos tempos aí. Valeu, galera! Fala galera, aqui é o Gabs, tudo bem com vocês? Boa noite, Luquinha, boa noite, Tchê, boa noite, Gleison. Vai lembrar uma coisa importante, né? A gente tá falando sobre serial killers, né? E a gente comentou que podia ter um entre nós, né? E coincidentemente o Tchê sumiu por um tempo, né? Fica a dica aí, né? Eu acho importante a gente ficar atento quanto a isso, ainda bem que ele tá em Sorocaba. Mas enfim, vamos ficar atento aí. E bora falar um pouquinho sobre um assunto que envolve a vida de muita gente, seja quem vivenciou, seja quem ficou marcado por isso, que é genocídio. Salve, salve Luqueta, salve, salve Marcos, salve, salve Gabs. Olá, caro amante do podcast, aqui quem fala é Gleison Beranger. E vamos aí para mais um assunto de extrema relevância em tempos tão sombrios como esses. Bora lá! É isso aí, né? Você viu que a gente tem sonoplastia hoje, né? Meu Deus do céu! Bora lá! Virou aqueles programas de rádio dos anos 70, assim, sabe? Que era uma zoeira, assim. Virou isso mesmo. Bom, vamos lá. Da onde veio essa ideia, cara? Eu tava comentando com o Gleison sobre uma notícia que saiu que acharam lá no Canadá, né, um túmulo de 130. Você tem o número exato aí, Gleison? Bora lá, Luquinha, então, né? E a notícia é... Peraí. Qual que é o número? O número do dia 30/6 foram de 182 túmulos. 182 túmulos de crianças indígenas achados no Canadá, né? E isso levou um grande debate até no próprio Canadá, que a galera tava discutindo que isso era uma coisa que o governo não tava trocando ideias sobre isso, né? Não falava sobre isso e começaram a classificar isso como um genocídio promovido pela igreja, né? No processo de catequização e tudo mais. Né? O Gleison tá com a notícia. Então vamos lá. Né? A notícia é: do El País, Canadá vive comoção ao totalizar 1.100 restos mortais localizados onde havia internato de crianças indígenas. Essa notícia ela tem principalmente estampado assim nas suas folhas, né? A notícia do aparecimento aí ou da localização de 182 túmulos numa reserva indígena no Canadá, a reserva ali de Lower Kootenay, né? Onde ficava principalmente o internato católico da St. Eugene's Mission, que estava localizado a 350 quilômetros de Vancouver. Encontrados ali 1.100 restos de menores indígenas, né? Esse orfanato St. Eugene funcionou de 1912 a 1970 e ele integrava uma rede de 139 internatos que funcionaram no Canadá desde o ano de 1883 a 1996. E pasmem, meus caros
ouvintes e caros colegas do Fronte da História. Eram internatos que tinham um único objetivo: de assimilar os jovens à cultura dominante. E o que foi verificado ali, que essas crianças, esses jovens indígenas passavam, eram por castigos físicos, violência sexual, negligência, exploração profissional. Tudo isso muito bem financiado pelo governo canadense e administrado pelos religiosos ligados à Igreja Católica, representando 70% desses internatos que estavam sob a mão e jurisdição da Igreja Católica. Nesse período de 1883 a 1996, estimam-se aproximadamente 6.000 óbitos no total. E as tumbas encontradas nessa reserva indígena, esses túmulos, eles já fazem parte de outras tumbas e outros túmulos encontrados também na região de Kamloops. Nessa região do Lower Cottonway foi 182 e em Kamloops foram 751 tumbas totalmente não identificadas, onde em 1960 a Igreja Católica retirou todos os nomes das tumbas para não identificar quem ali estava. E como a gente falou, né, isso aí caracteriza-se como das últimas notícias a respeito sobre genocídios e que estão causando um verdadeiro reboliço pelo mundo afora. Aí acho que interessante que esse acho que é esse o objetivo do podcast, de certa maneira, né? O nosso podcast, pelo menos. Que é ver que a cada dia novas descobertas sobre a história a gente vai presenciando, né? Então, aquela parada de... A famosa brincadeira que historiador é segurança de museu, de coisa velha, né? Prova-se que não é, né, cara? Todo dia tem uma coisa nova que a gente vai tendo que descobrir, tendo que levantar um debate sobre isso, né? Imagino que isso esteja com grande força no Canadá nas atualidades aí, né? Então toda hora a gente está tendo uma recontagem da história, né, de certa maneira. Não uma recontagem, mas novas lacunas vão se preenchendo, né? E até tem uma coisa também, Luquinha, que até a gente vai discutir, né, agora quando a gente for falar sobre o significado de genocídio, o conceito amplo que vale lembrar também que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, se não me engano, na década de 90, foram encontradas mais de 1.000 ossadas também, no bairro de Perus, ossadas da época da ditadura militar. Eu lembro que era a prefeitura da Irundina, aqui na época, que descobriu, e a última das ossadas foi aberta em 2019. Eu lembro que na época minha namorada trabalhava em parceria com a Unifesp, e ela participou da abertura da última ossada. E ela falou para mim o quão emocionante foi para as famílias que estavam ali buscando os desaparecidos políticos da época vivenciar aquele momento, sabe? Sim. Se trouxeram a questão do Canadá, eu lembrei dessa questão das ossadas no bairro de Perus também. E poucas ainda foram identificadas, mais de 1.000 ossadas. Então, Isso que você falou, a gente Gabriel, às vezes tem até exemplos próximos à nossa vida que a gente nem percebe também. Perdão, Gleice. Mas eu queria ser o xarope da história pra, assim, sempre que a gente vai discutir essa questão, a gente tem que pensar nos contra-argumentos. E um dos contra-argumentos que a gente mais percebe, assim, é que as pessoas acabam fazendo uma certa ilação, uma certa forçação de barra, vamos dizer assim, para encaixar as coisas na categoria genocídio, coisas que não necessariamente são. Então eu acho que antes de mais nada, aqui a gente tinha que delimitar bem o que é genocídio. Então, por exemplo, nós vamos narrar várias questões aqui, mas, por exemplo, genocídio tem como é uma palavra, eu não me lembro quando ela foi utilizada pela primeira vez, mas é uma utilização moderna. E ela foi a junção de duas palavras, uma grega e uma latina, que é a palavra grega geno, que tem a ver com grupo familiar,
tenha laços, né, semelhança lá de religiosidade, de etnia, de qualquer outra coisa, né? Então tem a ver com um grupo que tem uma identidade em comum. E a questão do sídio, que seria uma palavra latina, que vem de uma outra palavra chamada caedere, ou não sei a pronúncia, né? Caedere, sei lá. Que tem a ver com matar, ou cortar, né? Matar ou cortar. Então, basicamente, genocídio seria extirpar esse grupo do planeta, né? Matar ele em sua totalidade no intuito de se livrar de um grupo inteiro. De um grupo inteiro que tem alguma coisa em comum. Isso é genocídio, né? Boa. Eu acho que essa definição é importante pra gente poder discutir aqui o que enquadra e o que não enquadra em genocídio. E por que enquadra, né? Boa, Marco. Então a gente pode, além dessa contemplação, dessa ideia que você deu aí, né? Genocídio também está ligado principalmente a esse extermínio deliberado de pessoas, e aí a gente pode colocar aqui um leque de motivos que possam estar atribuídos a esse extermínio, né? Diferenças étnicas, nós temos aí, diferenças raciais, diferenças religiosas, diferenças nacionais e também diferenças sociopolíticas, onde o objetivo de um extermínio seria principalmente o extermínio de todos os indivíduos, desses grupos humanos que pertencem a aquilo que muitas das vezes é estabelecido, inclusive, em determinadas lógicas delirantes, como um inimigo em comum, né? Muitas das vezes o genocídio ele é encarado como uma forma de limpeza étnica, e aí a gente pode pensar aqui alguns exemplos dessas formas de genocídios que ao longo da história, que são eles aí: o genocídio armênio, o holocausto judeu e também, inclusive, os próprios acontecimentos ali que foram denominados e chamados de o Holocausto Brasileiro no Hospital de Barbacena, com as pessoas que ali foram enclausuradas, tidas como indesejáveis sociais, né? Então nós temos esses exemplos aí que a gente pode estar tratando. Mas eu acho interessante comentar sobre um deles, que é esse genocídio armênio. Assim, eu acho que uma outra categoria... Eu ia sugerir que uma outra categoria que é importante a gente falar também, e que linka com o que a gente estava discutindo aqui na primeira parte do podcast, é que essas ossadas do Canadá, elas fazem parte de um outro genocídio que é pouco mencionado, né, a não ser pelo nosso querido e saudoso Eduardo Galeano, quando ele escreve nas Veias Abertas da América Latina, que é o genocídio que aconteceu de toda a população indígena aqui da América, né? Sim. A população autóctone aqui da América, que foram deliberadamente exterminados e mortos e escravizados, enfim, né? Não necessariamente nessa ordem, mas que causou o desaparecimento de muitos desses povos aí. Então eu acho que talvez um dos primeiros genocídios da história aí que a gente tenha registro, né, e relatos, seja o genocídio dos nativos aqui da América. Ele é sistematizado e internacional, né? Porque a gente tem uma diversidade de países europeus exercendo uma mesma prática, né? E competindo entre si ao exercer essa prática, inclusive, né? E é louco, né, cara? Porque tudo uma questão de identidade mesmo, né? Porque tudo meio que tá ligado a isso, né? A gente vai comentar um pouco sobre o genocídio da Armênia, dos armênios, mas também tem, por exemplo, durante o processo do desmembramento da Iugoslávia, por exemplo, né? Você tem características também parecidas na região ali dos Balcãs, né? De genocídio contra os muçulmanos ali e tal. Tudo por causa dessa questão de... Eu lembro que escutando podcast, se eu não me engano, do Fronteiras Invisíveis do Futebol, e os caras vão falar da Iugoslávia e eles começam a falar sobre a região ali, né?